Que tal desenvolver algumas habilidades para você melhorar a sua capacidade de vendas e de convencimento das pessoas? Ficou interessado? Então fica por aí porque hoje o vídeo é para você. Olá pessoal, eu sou o Roy aqui do canal É Incrível Saber, e saber vender é uma habilidade fundamental para qualquer pessoa. Quando eu digo saber vender, não é apenas vender produtos, é saber vender ideias. Eu estou falando de capacidade de convencimento. É isso mesmo. No dia a dia, o tempo todo, precisamos convencer as pessoas por questões de trabalho, relacionamento, enfim. O convencimento faz parte do nosso dia a dia. E hoje eu venho trazer para vocês algumas técnicas que a gente aprendeu no livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Eu estou trazendo também o método de Sócrates, o famoso método de Sócrates para convencer as pessoas. Então, eu falei de vendas porque é bem próprio e você vai entender. É muito fácil. Quando a gente fala em vendas, fica fácil de entender. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de que vendam as coisas para eles. Só essa informação simples, sutil, ela te traz uma riqueza muito grande daquilo que você pode desenvolver na sua habilidade. Caso você seja um vendedor, quer convencer alguém, não queira vender o seu produto. Você tem que mostrar para a pessoa que ela precisa comprar o produto. É completamente diferente. A técnica ensinada por Sócrates é a técnica do sim. O não é extremamente forte. É muito difícil você mudar o pensamento de uma pessoa quando ela já tem para ela o não. Por exemplo, você imagine uma esfera de 1 tonelada que começa a se movimentar em sentido norte. Você quer que ela se movimente em sentido sul. Depois que ela começa a entrar em movimento, você fazer o esforço vai ser muito maior para fazer a esfera voltar para o sentido sul. É mais ou menos assim. O corpo todo trabalha quando o não entra no nosso subconsciente. Ultrapassa a questão do racional. O corpo se posiciona na negativa, no não que já está consciente. Então, se você quer convencer alguém, tentar vender alguma coisa a alguém, você tem que ir atrás do sim. Você tem que convergir com aquilo que você quer convencer a pessoa. Você começa falando aquilo que você sabe que ela vai concordar com você. E se ela falar e você deixa ela falar, você vai concordar com tudo que ela fala. E você vai usando as perguntas, as afirmações que convergem para o sim da pessoa, para o convencimento, para ao longo da caminhada da negociação ou do convencimento, lá na frente, por meio de perguntas, a pessoa chega à conclusão que você quer apresentar para ela. Está subjetivo, né? Então vamos exemplificar? Vamos lá. Digamos que eu seja um corretor de imóveis. Estou vendendo um apartamento. Vou apresentar o apartamento para um cliente. O cliente chega, apresenta o apartamento. Aí durante a demonstração, o cliente revela que estou em dúvida se eu vou para um apartamento, se eu vou para uma casa. Você já concorda com ele, olha, casa é muito bom, você tem muito espaço, normalmente você tem conforto. Você concorda, no primeiro momento você sempre concorda. Só que lá na frente você fala assim, mas olha, você não pode deixar de lado que a casa tem muito mais despesa. Quando você está num apartamento, a sua despesa é apenas da porta para dentro. As suas preocupações são apenas da porta para dentro. A casa não, você tem todo o jardim, toda a área externa, tem um telhado para se preocupar. Entendeu a lógica da coisa? Você concorda. O cliente sempre tem razão. Primeira dica, sempre concorde com o cliente, com a pessoa que você está tentando convencer. E no finalzinho você vai dando aquelas perguntas estratégicas que vão direcionando a pessoa. Não queira vender o produto, não queira vender a ideia. Ajude a outra pessoa a entender que precisa comprar o produto, que precisa comprar a ideia. E nessa conversa que você tem com o cliente, é claro, no finalzinho, na hora de despedir, você usa a técnica da escassez. Fala, olha, fica à vontade. Se quiser fazer uma proposta, manda uma mensagem, manda um e-mail,
Amanhã eu vou mostrar o apartamento para tantos clientes, você fala a verdade. Normalmente você mostra, você agenda várias apresentações do imóvel, né? Vou apresentar para outros clientes, já tantas pessoas já viram, estão estudando a apresentar propostas. Se tiver interesse, estamos aqui para ajudar e estamos à sua disposição. A lógica é mais ou menos essa. Outro ponto muito importante, saiba escutar a outra parte. Não interrompe a outra pessoa, deixe ela falar. E tem um caso curioso, descrito no livro, muito bacana, que eu fiquei impressionado. Uma fábrica grande de automóveis nos Estados Unidos, no começo do século passado, estava procurando uma fábrica de tapetes e carpetes para fornecer os tapetes e os carpetes dos carros. E agendou reunião com os principais fornecedores. E um fornecedor que foi fazer a apresentação dos seus tapetes, dos seus carpetes, no dia da apresentação estava sem voz, olha só. E ele tinha que ir lá, levou as amostras, foi apresentar o produto, o trabalho e estava sem voz. Chegando lá, ele pediu desculpa, falou que estava afônico, não tinha condições de falar. E neste momento, o presidente da empresa de automóveis falou assim, não se preocupe, eu vou falar por você, me dá as amostras aí. Olha que interessante, ele pegou as amostras de tapete, começou a analisar com os diretores da empresa, analisando os aspectos positivos, negativos, e o representante olhando e fazendo pequenas interferências porque ele não conseguia falar. E as interferências que ele fazia eram sempre estratégicas, eram naqueles pontos em que o presidente, como cliente, não estava muito satisfeito. E nesse momento ele entrava fazendo, não, isso aqui a gente consegue fazer dessa forma, a gente consegue fazer esses ajustes aqui. E usando essa abordagem de falar muito pouco e deixando o cliente, no caso a fábrica, falar e ele escutar mais a fábrica, por incrível que pareça, essa empresa foi contratada para fornecer tapetes para a fabricante de automóveis e foi o maior contrato da história dessa empresa. E o representante não falou quase nada. O que a gente aprende com essa lição? Que às vezes a gente precisa escutar para oferecer o que o outro quer. Às vezes você quer fornecer uma ideia, um produto, e está muito focado em falar e você deixa de escutar a necessidade do outro, que é o principal. Repito, ele não quer que venda um produto para ele, ele quer comprar um produto. Então, se ele quer comprar o produto, ele tem a necessidade de mostrar o que ele precisa. E você, do outro lado, tem que saber escutar. Então, você tem que usar a técnica do sim, deixar o outro falar e usar as perguntas certas. E por falar em pergunta, se elas souberem ser preparadas de formas estratégicas, tem um efeito extraordinário. O livro cita uma pergunta adotada por Charles Kupperus, eu acho que esse é o nome. Ele estava à procura de um emprego na área financeira de Nova York, agendou uma entrevista com uma importante empresa na área financeira, só que antes dessa entrevista, ele estudou a história do presidente da empresa, que por um acaso era ele que estava entrevistando os interessados, a vaga, né? E quando eu estava lá na entrevista, perguntaram para ele por que ele gostaria de trabalhar naquela empresa. Aí ele fez uma pergunta. Ele disse, presidente, é o seguinte, eu ouvi falar que o senhor criou toda essa empresa apenas com uma mesa e um equipamento lá que eu esqueci o nome. E hoje você tem essa potência. Eu estou impressionado com essa história. É verdade, isso mesmo aconteceu? Ele usou essa pergunta por uma pessoa que mexe com o sentimento dele. Todo mundo gosta de falar da sua história, das suas vitórias. E essa pergunta estratégica mexeu com o emocional do presidente. E ele foi o candidato escolhido. O presidente simpatizou com ele. Mesmo porque, após essa pergunta, naturalmente, a pessoa que estava sendo o Charles Kupperus, ele ficou mais tranquilo, ficou mais à vontade, e dessa forma ele saiu melhor na entrevista. O uso da pergunta é tão poderoso que o próprio grande mestre Jesus fazia isso o tempo todo.
quando os discípulos perguntaram para Jesus quem ele era, ele devolveu a pergunta: o que dizem de mim? E vocês? O que vocês acham? Quem sou eu? Aí Pedro respondia de forma sábia. A pergunta te faz crescer. A pergunta não te compromete. Você joga pressão para a pessoa que vai responder a pergunta. E você pode transferir um conhecimento, você pode transferir um ensinamento através da pergunta. O outro exemplo do poder da pergunta é o seguinte: o que você acha mais seguro? Uma conclusão que você chegou através do seu estudo, do seu convencimento, ou aquela conclusão que vem em cima de uma bandeja de prata? Deu para entender mais ou menos? De repente aparece uma bandeja na sua frente, você tem que fazer tal coisa. Por outro lado, você descobriu que precisa fazer tal coisa porque você chegou a essa conclusão sozinho. Então, esse é o poder das perguntas. É muito mais valioso você fazer as perguntas certas para ajudar as pessoas a chegarem à conclusão que precisam chegar, do que você simplesmente falar para elas o que elas têm que fazer. As pessoas são responsáveis por suas vidas. Você não tem que dizer o que o outro tem que fazer. Simplesmente faça as perguntas certas. Ajuda ela a encontrar a direção na vida dela. E por falar em encontrar a direção, estamos aqui para ser felizes. Eu te pergunto, será que uma águia viveria feliz em meio às galinhas, pensando que é uma galinha? Ou uma pessoa morando em meio aos lobos, pensando que é um lobo? Então, a felicidade está ligada diretamente com a nossa identidade, a gente saber quem a gente é. Então eu reforço a importância e te convido a descobrir quem você é, lendo Gênesis 1:26 e lendo também Gênesis 1:28. Afinal de contas, tudo que é importante precisa ser reforçado. Leia os 2 versículos. Isso vai te ajudar a descobrir quem você é. Eu não estou dizendo quem você é. Eu estou te direcionando para você pesquisar, descobrir quem você é. Está gostando do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe para os seus amigos, se inscreva no canal, que tem muita coisa vindo por aí. Aqui a gente fala sobre tecnologia e agora a gente está falando também sobre desenvolvimento pessoal. Até a próxima. Tchau.